No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês sobre a minha experiência com o aborto espontâneo, todos os sintomas que eu tive e como eu consegui lidar com todo esse processo do aborto espontâneo. Mas só pra lembrar, eu vou gravar 2 vídeos, tá? Vai sair esse sobre o aborto espontâneo e o outro sobre a gravidez da Liz, que eu tive algumas coisas dos sintomas do aborto espontâneo. Então pra vocês não se preocuparem que pode ser aborto como pode não ser. Mas eu tive nos 2 casos alguns sintomas bem parecidos, tanto na gravidez da Liz quanto a que eu tive o aborto espontâneo, tá bom? Na minha primeira gestação, foi antes da gravidez da Liz, tá? Como que eu descobri que eu tava grávida? A minha menstruação, ela nunca atrasa mesmo. Minha menstruação começou a atrasar não, né? Ficar pontual, 28 dias, 30 dias, 31 dias. E aí eu falei, tô grávida. Fiz o exame de farmácia e deu positivo. E eu sabia que não existia falso positivo em exame de farmácia. Procurei uma ginecologista, eu já tinha a minha, mas eu falei, vou tentar já vou marcar uma nova pra eu conhecer outra ginecologista. Marquei outra ginecologista que já era obstetra do convênio, pra ter mais opções caso a minha não cobrisse o parto, enfim, né? Então eu já conheci a minha, falei, vou marcar outra. Marquei outra médica. Essa médica pediu pra eu já fazer o exame de sangue. Eu fiz o exame de sangue e óbvio que deu positivo. E aí, o que eu fiz? Fui contando pra família inteira, fiquei super feliz, enfim. Eu e minha esposa, a gente contou pra família inteira. A gente sabia que corria o risco de poder ter um aborto espontâneo, que é porque a primeira gravidez é comum, é mais comum do que o que a gente imagina. E aí a gente saiu contando pra família inteira. Passou uma semana, isso eu já devia estar com umas 5, 6 semanas, tá? Mais ou menos. Acredito que 6 semanas, se eu não me engano. E eu comecei a sentir muita cólica mesmo. Eram umas cólicas que eu não conseguia nem controlar, era muita dor. E comecei a ter um pouco de sangramento. Aí eu voltei nessa médica, que era nova, e falei com ela. Falei, ó, doutora, eu tô com um pouco de sangramento, tem risco de eu abortar, enfim, né? Porque eu já tava pensando várias coisas. Aí ela falou assim, sim, não conta pra ninguém, e super fria. E mandou eu fazer um exame de toque, enfim. Me encaminhou pra um especialista. Eu achei ela muito fria, o jeito que ela me passou a informação. Eu resolvi voltar na minha outra ginecologista. Que aí eu descobri que ela era obstetra, eu nem sabia se ela era ou não. Eu fui na minha outra ginecologista, parte do processo ela já fazia lá. E aí ela pediu pra me acompanhar. Ela falou, ó, você tem que vir aqui, acho que era um dia sim, um dia não, alguma coisa assim. Ela pedindo pra eu retornar. E essas dores foram aumentando, era insuportável. E o sangramento também começou a aumentar bastante o fluxo desse sangramento. E eu comecei a apavorar um pouco. Passou uma semana mais ou menos de todo esse sangramento, que ele nunca parou, né? Foi só aumentando. Eu fui na minha ginecologista e falei, doutora, eu tô sentindo muita dor, tá sangrando muito. Aí ela fez de novo exame de toque, mas ela não me falou o que tava acontecendo. Mas eu senti que no dia que eu fui lá falar com ela tava com o rosto meio estranho. Sabe quando não quer te falar uma coisa? Mas ela pediu pra eu utilizar um comprimido que era pra injetar, pra ajudar a segurar o bebê. Mas eu senti que tinha, mesmo tendo ela passando esse remédio, eu senti que tinha alguma coisa errada no rosto dela, o jeito dela falar comigo. E nesse dia eu orei muito, falei, Deus, se você achar que é pra eu ter essa criança, que seja. Se você achar que não, eu tô preparada porque deve e vier. Então eu botei na minha cabeça que era normal, que poderia acontecer e que não ia adiantar eu ficar sofrendo. Eu chorei o dia inteiro, não tem como. Na hora que eu fui tomar banho, eu falei pro meu marido, ó, eu vou tomar banho, isso à noite, tá? Isso era por volta de umas 9, mais ou menos. Eu fui tomar banho e falei pra ele, olha, se acontecer alguma coisa comigo, você só me coloca um vestido e me leva pro hospital, porque eu pensei, o vestido é mais fácil pra me examinarem. Eu tomei banho, eu mesmo coloquei um vestido e fui deitar pra dormir. Nesse meio tempo, ele foi tomar banho. No que ele foi tomar banho, eu comecei a sentir umas cólicas absurdas, parecia que tava me matando por dentro. Mesmo, assim, era uma dor insuportável. Até dizem que é bem parecido com o parto normal. Como eu não tive o parto normal, não sei comparar, mas quem já teve os dois diz que é bem parecido. Mas era uma dor insuportável. Fui no banheiro e começou a descer umas placas de sangue. E aí eu apavorei, só que eu não tinha força pra voltar pra pedir ajuda pra ele. Aí eu sentei no sofá e fiquei lá com muita dor e eu não conseguia falar com ele. Quando ele saiu do banho, ele viu que eu já tava lá embaixo, ele não entendeu porque eu já tinha descido. E eu com muita dor e só pedia pra ele, me leva pro hospital. Só que a gente não sabia nem onde tinha pronto-socorro do nosso convênio, de tão apavorada que a gente tava, assim, quando isso começou a acontecer. E aí a gente foi pra um hospital. Lá nesse hospital, o atendente que ajudou a ligar no nosso convênio e descobrir onde tinha um pronto-socorro que me atendia, de tão assim apavorada que eu tava. Mas nisso eu já tava sangrando muito, sangrando em tudo que era lugar, que você imaginar que eu sentava já sangrava. Então tava bem feia mesmo a situação. Consegui chegar no hospital, eles me internaram, mas me falaram que eu só ia conseguir fazer ultrassom no dia seguinte. Mas nesse tempo a moça já tinha feito exame de toque, tudo que ela pôde fazer ela fez. Vem aqui mostrar pro pessoal. Ó, gente, quem tá sem esperança, ó, depois eu vou gravar um vídeo sobre isso, ó. Mas quem tá aqui, vem aqui falar com o pessoal. Ó, aqui.
Tem um urso. Oi, meu amor. Tem outro elefante que acabou de acordar. Vem aqui falar oi pro pessoal. E tem uma Liz. E tem um unicórnio. Isso mesmo, ó. Tem uma princesa. E tem uma Liz. Tava menino gostoso. A minha preguiçosa tava dormindo, ó. E o pai? O pai foi trabalhar. E aí eles me internaram e falaram que só no dia seguinte eu ia fazer o exame de ultrassom. Só que eu já percebi que ali tinha algo errado mesmo. O jeito das moças falarem comigo. Todo mundo ficava me olhando e eu chorando a noite inteira. E aí eu vi que elas olhavam, Mas elas conversavam entre elas. Então eu já vi que negócio. tinha algo errado. Nesse momento, né? Esperei a madrugada. Chorei, óbvio, tudo que tinha que chorar nessa madrugada. No dia seguinte, eles me desceram pra fazer ultrassom. O próprio médico que fez o ultrassom já me falou que eu tinha perdido o bebê e pediu pra eu conversar com o médico especialista mesmo, né? Aí veio esse especialista e conversou comigo, explicou que eu tinha perdido, que eu precisava fazer alguns exames depois, né, pra ver se tava tudo bem, e perguntou se eu queria fazer a curetagem, porque o meu corpo poderia expelir todo o feto, né, como poderia não expelir e eu ter que voltar pra fazer a curetagem. Só que eu tinha uma viagem, eu falei pra ele, ó, eu tenho uma viagem daqui uns dias, tem algum perigo? Ele falou, tem, né, de você precisar fazer, só que aí eu ia ter que fazer a curetagem e já tava praticamente com a viagem marcada, porque é o período que eu teria que esperar. Aí eu falei, quer saber, já vamos fazer essa curetagem. E aí eu fiz essa curetagem, voltei pra casa, chorei tudo que eu tinha que chorar um dia inteirinho eu chorei. No dia seguinte, eu fui trabalhar. Por que eu decidi que eu ia trabalhar e não ia ficar chorando? Porque eu tinha certeza na minha cabeça que eu ia engravidar de novo. Então eu coloquei na minha cabeça. Eu decidi que o meu próximo filho ia precisar comer, assim como esse filho também que eu ia ter. E eu botei na minha cabeça que eu iria engravidar, que esse filho ia precisar comer. Então eu ia precisar dar as coisas pra esse filho. Eu sabia que era comum um aborto espontâneo. E eu sabia que eu também não tinha nenhum problema, porque eu já tinha engravidado uma vez. Então eu botei na minha cabeça que eu iria engravidar de novo e que eu não tinha nenhum problema. Eu já tinha feito todos os exames antes. E eu não sou uma pessoa muito otimista, como parece, né? Não sou. Mas pra esse caso eu fui realmente otimista, porque eu já tinha visto alguns relatos de amigas mesmo, conhecidas, que teve o aborto espontâneo na primeira gravidez e eu já sabia que isso era normal. Então eu coloquei na minha cabeça que era normal, que eu não tinha nenhum problema, eu já tinha engravidado uma vez e que se eu colocasse na minha cabeça que eu não podia engravidar, podia ser pior. Então eu fui, curti eu tinha essa viagem marcada, eu fui, eu viajei, eu curti, eu fiz um enxoval sem engravidar. E fiz um enxoval sem engravidar porque eu decidi realmente que eu ia engravidar. E essa viagem que eu tinha marcado era pra fazer um enxoval desse bebê. E eu continuei com o plano como se eu fosse engravidar. Mas eu vou gravar um segundo vídeo pra vocês sobre essa gestação da Liz, que aconteceu muito rápido, como que eu engravidei e como foi a gestação dela, que teve algumas coisas que aconteceram nesse aborto espontâneo, que aconteceu na gravidez da Liz, que eu fiquei apavorada, mas eu vou contar pra vocês no próximo vídeo. Então, gente, não deixa de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificações pra não perder nenhum conteúdo. Tchau, até o próximo vídeo!